Hi amigos, esse é o canal acadêmico e eu sou o Dr. Antônio Schultz. De maneira que nesse vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto, de um tema bastante relevante no contexto do consultório odontológico, qual seja a das lesões pré-malignas e malignas da cavidade oral. Esse tema também é bastante questionado em concursos públicos. E no contexto dos concursos públicos, a dificuldade para responder esse questionamento sobre essas lesões pré-malignas, pré-cancerosas, cancerizáveis da cavidade oral, decorre do fato dos examinadores eles misturarem nas respostas lesões pré-malignas, pré-cancerosas, cancerizáveis, com condições pré-malignas, pré-cancerosas, cancerizáveis. E quem não é da área da patologia oral, da patologia bucal, ele se confunde um pouco, porque basicamente a diferença entre uma lesão pré-maligna e uma condição pré-maligna, uma lesão pré-cancerizável, uma lesão pré-cancerosa, uma lesão cancerizável e uma condição pré-cancerosa, uma condição cancerizável, é basicamente o fato de que uma lesão, ela pré-maligna, pré-cancerosa, cancerizável, ela é uma área que morfologicamente, histopatologicamente, examinada ao microscópio, ela apresenta algum grau de displasia ou de alteração epitelial variando da simples displasia leve, moderada, acentuada, carcinoma in situ, a carcinoma invasivo. Enquanto que uma condição cancerizável é aquela em que uma condição de natureza sistêmica, um hábito, ela proporciona para essa lesão uma área que se torna, uma área tecidual que se torna susceptível ao desenvolvimento de uma lesão maligna, de um câncer oral. E a propósito dessas lesões, para exemplificar, nós temos, dessas condições cancerizáveis, melhor dizendo, nós temos, por exemplo, as deficiências de ferro, a síndrome de Plummer-Wilson, a disfagia sideropênica, e várias, a queilose, a ceratose actínica, a queilose actínica, dentre outras, de maneira que no contexto desse vídeo nós vamos estudar as principais lesões pré-malignas, pré-cancerosas, cancerizáveis da cavidade oral, quais sejam a leucoplasia, a eritroplasia e a leucoeritroplasia ou eritroleucoplasia. E mais duas lesões, a fibrose submucosa e o líquen plano, sendo que essas duas últimas, no contexto da patologia oral, questiona-se se seriam lesões pré-cancerosas ou condições pré-cancerosas. De maneira que você, conhecendo acerca dessas 5 lesões, para os concursos públicos, você mata praticamente qualquer questão, responde qualquer questão referentemente às lesões pré-malignas, pré-cancerosas, cancerizáveis da cavidade oral. E a propósito dessas lesões, é importante se ressaltar as principais lesões pré-malignas da cavidade oral, que são a leucoplasia, a eritroplasia e a leucoeritroplasia. Dessas, a mais frequente é a leucoplasia, enquanto a que apresenta um maior potencial de transformação carcinomatosa é a eritroplasia. De maneira que, neste contexto, eu entendo que com o estudo dessas lesões da leucoplasia, da eritroplasia, da leucoeritroplasia,
da fibrose submucosa e do líquen plano. No contexto desse tema, ressalto novamente, lesões pré-malignas, pré-cancerosas ou cancerizáveis da cavidade oral, você responderá corretamente. Isto posto, antes de adentrarmos no tema relativamente a esse vídeo, qual seja das lesões pré-malignas, cancerizáveis, pré-cancerosas da cavidade oral, nós contextualizaremos essas lesões relativamente ao tema do câncer oral, porquanto esse tema, conjuntamente com as lesões cancerizáveis da cavidade oral ou da boca, é um dos temas que mais é questionado em concurso público, de maneira que, relativamente ao câncer oral, nós elaboraremos um vídeo específico. No contexto brasileiro, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, a estimativa de novos casos, com base nos dados de 2020, é cerca de 15.190 casos, sendo que desses 11.180 novos casos ocorrerão em homens e cerca de 4.010 casos em mulheres. E o número de mortes é algo em torno de 8.000, 9.000 mortes previstas, ou seja, cerca de 50% dos pacientes que desenvolverem câncer bucal, eles morrerão. Para tanto, para contextualizar essas lesões pré-malignas, cancerizáveis, pré-cancerosas da cavidade oral no contexto das neoplasias da boca, nós vamos nos valer do trabalho do professor Brad Neville. Lembrando que o professor Brad Neville é autor de um livro de patologia oral, patologia bucal, que serve de base para a confecção, para a elaboração das questões relativamente ao conteúdo de patologia bucal em concursos públicos em odontologia. De maneira que esse texto, que é de 2002, ele se denomina Câncer Oral e Lesões Pré-Cancerosas. No contexto do câncer oral, o câncer oral e da orofaringe, ele apresenta uma incidência de 3% em homens e 2% em mulheres, perfazendo uma proporção relativamente ao câncer bucal e da orofaringe de 2 para 1. Relativamente ao câncer oral ou câncer bucal, câncer de boca, é cerca entre 2 a 3%. Essa proporção já foi bem maior, contudo está decrescendo em decorrência do hábito que as mulheres apresentam atualmente de fazerem um uso maior do fumo. A etiopatogenia do câncer oral guarda uma relação com o uso abusivo ou concomitante, abusivo e concomitante do tabaco e do álcool, sendo que estima-se que para os alcoólatras que também fazem uso do fumo, ou seja, que ingerem mais de 300 gramas de álcool por dia, a probabilidade comparativamente a quem não utiliza o álcool ou utiliza socialmente, não ingerindo mais que 15 gramas por dia, é algo em torno de 7 vezes. Também o câncer ele é detectado em uma faixa etária mais idosa, entre 60 e 70 anos, contudo a incidência do câncer oral em jovens está aumentando. Também é importante ressaltar que nesse contexto a sobrevida, o sucesso do tratamento do câncer oral, ele depende em grande parte do diagnóstico precoce. E com base nesse trabalho do professor Brad Neville, nos Estados Unidos,
a incidência de câncer bucal, de novos cânceres bucais, foi de cerca de 28.900, com uma previsão de morte de 7.400. Dividindo esse número de mortes pela previsão relativamente aos novos casos, dá um percentual de 25%, enquanto no Brasil esse percentual é de 50%, nos Estados Unidos é de 25%, ou seja, no Brasil a estimativa é de que morrem o dobro relativamente ao número de casos do que morrem nos Estados Unidos. E quando que se comparam os dados nos Estados Unidos de 2002 a 2021, a despeito do número de casos ter aumentado, esse percentual relativamente ao número de mortes diminuiu de 25% para 20%. Ressalto que no Brasil é algo em torno de 50%. Também é importante ressaltar relativamente ao câncer oral, ao câncer bucal, que o sucesso desse tratamento, da diminuição desse número de mortes, guarda uma relação com o diagnóstico precoce, com o diagnóstico do câncer oral na sua fase inicial, quando ele se encontra em uma fase de uma lesão maligna, pré-cancerosa, cancerizável da cavidade oral. E quando se compara, por exemplo, o negro americano com o branco americano, a incidência do câncer oral é maior na população negra, especialmente em homens, de maneira que esse dado ele ressalta a óptica também quando se associam dados relativamente aos países subdesenvolvidos, que a incidência do câncer na população negra não é somente, essa maior incidência não é somente um fator racial, mas também um fator de natureza socioeconômica, porquanto há essa relação entre o diagnóstico precoce e o fator econômico, especialmente nos Estados Unidos, em que o sistema de saúde ele é um sistema de saúde privado. De maneira que o branco americano, aquela pessoa que dispõe de um maior salário, no caso dos Estados Unidos e também no caso dos países subdesenvolvidos, guarda uma relação com maior acesso a essa prestação de serviços médicos capazes de detectar o câncer o câncer oral em seu estádio inicial. Isto posto, nós passamos a estudar a lesão pré-cancerígena, pré-cancerosa, cancerizável, com potencial maligno mais frequente, qual seja a leucoplasia. A leucoplasia foi descrita pela primeira vez por Schirmer em 1827, referindo-se a uma lesão da sífilis secundária à placa sifilítica, que também é incluída no diagnóstico diferencial da leucoplasia. De maneira que a leucoplasia ela envolve um amplo espectro de lesões que clinicamente se manifestam com essa placa, com uma placa branca. De maneira que esse diagnóstico de leucoplasia como uma lesão pré-cancerosa, pré-maligna, cancerizável, esse diagnóstico ele se dá
por meio da exclusão dessas outras lesões que apresentam diagnóstico específico, dentre as quais a candidíase, o líquen plano, a queratose friccional induzida por irritação, por trauma irritante, dentre lesões induzidas pelo tabaco, lesões infecciosas como a candidíase, dentre outras. De maneira que esse diagnóstico de leucoplasia é um diagnóstico meramente clínico e feito por exclusão quando essas outras lesões que apresentam o diagnóstico específico, como mencionado anteriormente, são excluídas e resta essa lesão leucoplásica que microscopicamente não existe. Microscopicamente, a leucoplasia é descrita como uma lesão hiperqueratose com acantose epitelial apresentando diferentes graus de displasia epitelial que variam da simples displasia até o carcinoma in situ e ou carcinoma invasivo. Relativamente ao diagnóstico diferencial, nós já mencionamos, deve ser incluída todas aquelas lesões que clinicamente apresentam um diagnóstico específico, quais sejam a queratose friccional, a queratose induzida pelo hábito de fumar, de ingerir o tabaco, do uso do tabaco, as lesões de natureza infecciosa, como a candidíase, lesões verrucoides induzidas pelo HPV, dentre outras. E nesse contexto desse diagnóstico diferencial, se ressalta a hiperqueratose friccional e as lesões induzidas pelo tabaco. A hiperqueratose friccional, como nós sabemos e veremos a seguir, é uma lesão decorrente de um trauma crônico em uma região específica que induz uma hiperqueratose. A queratose é o que reveste a pele, e no contexto da membrana bucal, é uma camada protetiva superficial que, mediante a irritação crônica pela fricção, pelo trauma contínuo, determina essa hiperprodução de queratina. As lesões induzidas pelo tabaco, pelo hábito de ingerir ou de utilizar o tabaco nas suas diferentes formas, como mascar, fumar cachimbo, charuto, fumar o cigarro invertido, dentre outras maneiras de se utilizar o tabaco nas suas diferentes formas, induz essas placas leucoplásicas. Referentemente ao sexo e à idade, essas lesões leucoplásicas, elas se manifestam desde a adolescência, desde muito jovem, o adolescente, a criança, o jovem utilizar o tabaco, cuja intensidade da lesão é proporcional à quantidade de tabaco utilizado, ingerido, fumado, aspirado, nas suas diferentes formas. Relativamente ao sexo, acomete cerca de 1% dos homens e 2% das mulheres, especialmente na idade superior aos 60 anos, onde essas lesões são mais frequentemente identificadas. Relativamente aos aspectos clínicos, nós passaremos a estudar, a analisar agora as diferentes manifestações clínicas dessa leucoplasia, chamando a atenção, ressaltando a importância referentemente ao potencial de transformação
carcinomatosa, o potencial cancerizável de algumas dessas lesões, especialmente aquelas que apresentam displasia epitelial de grau moderado acentuado, que pode evoluir para o carcinoma in situ e até mesmo carcinoma invasivo. E posteriormente faremos algumas considerações acerca do tratamento. Basicamente, essas lesões leucoplásicas, elas são mais identificadas na região da mandíbula, em mucosa e nos sulcos. Também identificada na mucosa bucal, ou seja, na bochecha, e na língua e no assoalho de boca. São as regiões onde a leucoplasia é identificada mais frequentemente, se ressaltando o potencial de transformação carcinomatosa de duas regiões, ou melhor dizendo, de três regiões. O assoalho de boca, que apresenta um percentual de aproximadamente 43%, a língua, um percentual de 24,2%, e a mucosa maxilar e sulcos, que apresentam um percentual de transformação carcinomatosa de displasia, ou carcinoma, melhor dizendo, de 24%. Isso posto, o diagnóstico clínico, como nós vimos, clínico diferencial, inclui a lesão queratótica friccional, ou seja, aquela placa leucoplásica que se localiza em uma área desdentada em que a irritação crônica, o impacto alimentar, dentre outros fatores traumáticos, determina a contínua irritação dessa mucosa e, consequentemente, como um mecanismo protetivo para esse impacto, funcionando como se fosse um calo, é basicamente essa placa, essa hiperqueratose, que se manifesta com esse aspecto esbranquiçado, em que se localizam de permeio a essa placa esbranquiçadas alguns sulcos. De maneira que as lesões leucoplásicas podem apresentar, essa localizada no palato, na proximidade com o alvéolo, apresenta esse aspecto dessa placa leucoplásica, apresentando de permeio essa área de erosão, ulceração. E é justamente essa área eritematosa, essa área de erosão, que deve chamar a atenção, quando não de ulceração, que deve chamar a atenção do clínico, do paciente, mesmo das pessoas que não são dentistas, de outras áreas, para a presença dessas áreas de erosão, de ulceração. E relativamente ao atendimento odontológico, são essas áreas que merecem uma biópsia incisional, de maneira a proporcionar uma parte significativa dessa área de erosão, conjuntamente com uma parte da mucosa de revestimento oral sadia, bucal sadia, de maneira a proporcionar esse diagnóstico microscópico. De maneira que, nesse caso, foi uma leucoplasia com displasia epitelial severa. Já essa outra apresentação clínica da leucoplasia apresenta-se com um aspecto mais, por assim dizer, nodular, entretanto apresenta uma característica
exofídica e a presença de algumas áreas de ulceração. Também se observa que um outro fator que deve ser considerado quando na análise clínica dessa lesão é a extensão da lesão. Quanto maior for a extensão da lesão, maior a probabilidade de displasia epitelial. Quanto à presença dessas áreas de ulceração, elas também ressaltam a importância do clínico permanecer atento a essa importância clínica dessas áreas de ulceração, que nesse caso de erosão nós podemos constatar a presença de duas. E, quanto maior a lesão e quanto maior a presença dessas áreas de erosão, de ulceração, dessas áreas avermelhadas de permeio a essa placa leucoplásica, que apresenta diferente aspecto clínico, um aspecto mais de placa e um aspecto mais verrucoso, exofídico, nodular, pode sinalizar a presença de displasia epitelial. Nesse caso, foi identificada uma displasia epitelial moderada. Também essas lesões leucoplásicas podem se apresentar com aspecto granular, que associado a esse aspecto granular, associado a essa placa leucoplásica, ressalta novamente a presença da ulceração. E quando se analisa essa ulceração, é importante também se ater para alguns detalhes dessa área de ulceração, especialmente as bordas. Quando as bordas apresentam um aspecto de rolete, não tão plano quanto essa, mas um aspecto desses roletes, um aspecto de uma abertura de um vulcão que apresenta as larvas escorrendo sobre essa abertura, pode sinalizar ou sinaliza a presença de uma lesão de natureza mais agressiva, com um potencial de malignidade maior. Nesse caso, uma área leucoplásica que apresentava de permeio áreas de ulceração e que foi diagnosticada como um carcinoma inicial invasivo. Nessa outra lesão, nessa outra leucoplasia bastante extensa, também se analisa, se constata as áreas de placa e esse aspecto mais verruciforme, semelhante a uma verruga, em que a lesão apresenta um crescimento exofídico, emitindo projeções digitiformes. Não sei se não estou sendo bastante criativo nessa descrição, mas é como ela usualmente se apresenta. E nesse caso foi identificado a presença de um carcinoma. E quando se analisa atentamente, é claro que quando você analisa essa lesão pela primeira vez, você tem que analisar com bastante cuidado e muitas vezes passam por esse exame clínico algumas peculiaridades, como nesse caso, por exemplo, a presença de áreas ulceradas, áreas nem chega a ser ulceração, áreas de erosão, e também a extensão da lesão, que chama a atenção para essa possibilidade de uma lesão maligna mais agressiva. Nesse caso, foi um carcinoma bem diferenciado. Já uma outra característica
da placa leucoplásica, um outro aspecto clínico dessa placa leucoplásica é a leucoplasia verrucosa proliferativa. Ela também chama atenção por essa característica verrucoide e a extensão que também pode sinalizar a presença da displasia epitelial em graus variados, graus esses variando da simples displasia ao carcinoma in situ. Relembrando que essas imagens, essas fotos, elas não pertencem a mim, não são de minha autoria, são de autoria do professor Brad Neville e colaboradores, publicado em 2002, e ao professor Brad Neville, que é o autor desse livro de patologia bucal, patologia oral, que é utilizada para a elaboração das questões referentemente a concursos públicos em odontologia. E é a ele que pertence e aos colaboradores e à instituição a que eles pertencem, os direitos autorais. Eu apenas utilizo essas imagens para facilitar o entendimento daquilo que eu falo. E nesse caso nós temos uma lesão denominada de leucoplasia salpicada. Salpicada porque apresenta de permeio a essas áreas leucoplásicas, apresenta áreas eritroplásicas que, além dessa denominação de leucoplasia salpicada, poderia ser denominada de uma eritroleucoplasia. E quando a lesão apresenta esse aspecto salpicado, esse aspecto leucoeritroplásico, também deve chamar a atenção do clínico para a possibilidade de uma lesão mais agressiva. Nessa foto, nesse slide, nós temos uma lesão leucoplásica bastante extensa, envolvendo o bordo lateral da língua e a região de assoalho de boca, estendendo-se até a região do freio lingual, em que essa leucoplasia apresenta esse aspecto característico de placa em uma área mais verrucoide, cuja biópsia incisional identificou a presença de um carcinoma. Também no diagnóstico diferencial das lesões leucoplásicas deve considerar-se a estomatite nicotínica. A estomatite nicotínica nada mais é do que uma lesão induzida pelo hábito de ingerir o cigarro nas suas diferentes formas, especialmente cachimbo, em que o calor da piteira do cachimbo, dirigida contra a mucosa de revestimento bucal, especialmente do palato, determina a formação dessas placas leucoplásicas que apresentam de permeio esses sulcos, essas fendas, e também apresentando esses pontos avermelhados esses que são os ductos, a abertura dos ductos das glândulas salivares acessórias do palato, que apresentam-se dilatados em decorrência desse fator agressivo que não se deve à nicotina, mas sim ao calor induzido por esse hábito de ingerir o tabaco. Também é importante ressaltar que tanto a queratose friccional quanto a estomatite nicotínica, removida o agente causador, o agente etiológico dessa lesão, qual seja o hábito de fumar o tabaco, a lesão entre 2 a 6 semanas, ela regride. Entre
meio mês, em um mês e meio, ela regride. Também é importante ressaltar que, a despeito dessa estomatite nicotínica não apresentar um potencial maior, como outras lesões induzidas pelo tabaco, de transformação carcinomatosa, o hábito de ingerir, ou de melhor dizer, de fumar o cigarro invertido com a ponta para dentro da boca, para dentro da cavidade oral, tal como ocorre em alguns países asiáticos, tem sido associado a um maior potencial de malignidade, um maior potencial de cancerização. Contudo, ressalto novamente que, removido esse hábito, essa lesão induzida, ressalto novamente, pelo calor da ingestão do tabaco, principalmente pelo cachimbo, sofre resolução em 2 a 4 semanas. Se eventualmente não sofrer essa resolução, ou então o paciente não parar de usar esse hábito, não parar de usar o cachimbo, não parar de ter esse hábito, é importante se realizar uma biópsia incisional. Uma outra lesão também induzida pelo tabaco é a placa queratótica induzida pelo hábito de mascar o tabaco e de alojar esse tabaco entre a bochecha e os dentes, de maneira que forma essa placa esbranquiçada com esses sulcos de permeio a essa placa. Finalmente, nós apresentamos o percentual de pacientes com lesões leucoplásicas que se transformaram em carcinomas com transformação maligna, transformação carcinomatosa, cuja incidência dessa transformação, cuja frequência dessa transformação, cujo percentual dessa transformação varia de 4 a 17,5%, ou melhor dizendo, de 3,6% a 18% é mais ou menos o percentual de transformação carcinomatosa da placa leucoplásica. Ressalto que, a despeito da placa leucoplásica, da leucoplasia apresentando displasia epitelial, ser a lesão pré-maligna mais frequente, ela não é aquela que apresenta o maior potencial de transformação carcinomatosa. O maior potencial de transformação carcinomatosa está associado com a eritoplasia, lesão que nós veremos a seguir.
Feitas essas considerações acerca da leucoplasia oral e do seu potencial de transformação carcinomatosa, nós passamos a estudar a eritroplasia. A eritroplasia, a exemplo da leucoplasia, a despeito de não ser uma lesão frequente, a sua incidência, a prevalência é até mesmo menor do que da leucoplasia oral, que ressalto novamente, é a lesão pré-maligna mais frequente. Contudo, a eritroplasia, quando presente, apresenta um potencial de risco de transformação carcinomatosa maior do que a leucoplasia. Basicamente, a definição da leucoplasia, segundo a Organização Mundial da Saúde, não difere em sua essência do conceito do diagnóstico de exclusão da leucoplasia oral. Ou seja, toda aquela lesão que se apresenta clinicamente como uma mancha, uma placa avermelhada, que não apresenta um diagnóstico específico de outras lesões, como de lesões infecciosas, de lesões inflamatórias, de lesões autoimunes, de lesões vasculares, ela deve ser diagnosticada como uma lesão eritroplásica. De maneira que a eritroplasia pode ser definida como uma mancha ou placa avermelhada que não é definida como uma mancha ou placa avermelhada que apresenta um diagnóstico clínico, histopatológico específico. Isso posto, a eritroplasia ela se assemelha, especialmente relativamente ao seu potencial de risco de transformação carcinomatosa, à lesão denominada de eritroplasia de Keyeret, que por sua vez lembra também em seu potencial de transformação carcinomatosa a doença da pele de Bowen. Assim, a eritroplasia ela é mais frequente em homens, na faixa etária, pode ser identificada tanto em homens como em mulheres, mas é mais frequente em homens na faixa etária entre 60 e 70 anos. E ela acomete uma localização que difere um pouco relativamente à leucoplasia oral. Enquanto a leucoplasia oral é bastante frequente no bordo lateral da língua, a eritroplasia ela não é tão frequente nessa região. Ela se manifesta mais acentuadamente no assoalho de boca, na região da gengiva, no sulco entre a gengiva e a bochecha, a mucosa alveolar. Também ela é identificada com maior frequência no assoalho de boca, tanto em homens quanto em mulheres, porque usualmente essa região ela não é queratinizada, de maneira que essa atrofia epitelial característica da eritroplasia, alguns autores, a despeito da etiopatogenia não estar ainda completamente esclarecida, ela pode guardar uma relação com essas áreas da cavidade oral que se caracterizam por uma ausência dessa queratinização. Relativamente à etiopatogenia, ela não difere também da leucoplasia oral. Ela guarda uma relação bastante acentuada com o uso concomitante do tabaco e o uso do álcool de maneira abusiva. Contudo, faz ilações acerca de deficiências relativamente de vitaminas, também
com relação a determinados hábitos carcinogênicos associados com potencial de cancerização, associados ao uso do tabaco. Contudo, devido à escassez de estudos referentemente à eritroplasia oral, ainda é questionável. Também encontra-se alterações relacionadas ao gene oncossupressor P53, em cerca de aproximadamente 50% das lesões que sofrem transformação carcinomatosa apresentam mutações nesse gene oncossupressor P53. Também, cerca de aproximadamente 40% a 50% dessas lesões relacionadas com a eritroplasia e, consequentemente, com seu potencial de transformação carcinomatosa, porquanto a eritroplasia, microscopicamente, cerca de 50% são carcinomas invasivos, enquanto 40% são carcinomas intracelulares. De maneira que, no contexto de uma lesão eritroplásica, 90% ou é carcinoma invasivo ou é carcinoma intracelular. Daí a importância dessa lesão, não somente relativamente ao concurso público, mas na prática do consultório, de se ter bastante atenção para essas lesões vermelhas, avermelhadas da cavidade oral. Relativamente ao seu aspecto clínico, ela pode ser classificada como eritroplasia homogênea, uma eritroleucoplasia, ou seja, aquelas leucoplasias associadas à placa vermelha, avermelhadas, ou então eritroplasias associadas a leucoplasias, ou seja, placas ou manchas avermelhadas associadas a placas esbranquiçadas, e a eritroplasia granular ou salpicada. Esse aspecto clínico nós veremos a seguir em diapositivas. Contudo, antes, nós vamos mencionar alguns aspectos referentemente ao diagnóstico diferencial. Basicamente, esse diagnóstico diferencial deve incluir infecções mitóticas, como a candidíase oral, infecções bacterianas, como a tuberculose, doenças da mucosa oral de natureza autoimune, como o líquen plano atrófico oral, o lúpus eritematoso, o pênfigo, o pempigode, bem como outras, especialmente as vasculares, o sarcoma de Kaposi, a púrpura oral, a telangiectasia oral, as varizes linguais, os hemangiomas e o melanoma amelanótico. Isto posto, nós passamos para o aspecto clínico. O aspecto clínico, relembrando, é basicamente de uma placa ou mancha avermelhada, que pode apresentar de permeio ou associada lesões de natureza leucoplásica, áreas de natureza leucoplásica, ressaltando a importância da identificação dessas áreas de erosão, dessas áreas de ulceração, especialmente se envoltas por uma margem em rolete, que pode sinalizar uma transformação carcinomatosa ou até mesmo um carcinoma in situ. Tal como se pode constatar nessa lesão, em que essa área de ulceração, área de erosão, está parcialmente envolta por uma área por bordos, por limites que apresentam essa forma de rolete. Lembrando que, para essas lesões leucoplásicas, a biópsia incisional ela é
obrigatória, relembrando que essa biópsia incisional ela deve incluir a área preferencial dessa biópsia, basicamente essa área em rolete, em que a incisão, a cunha, ela deve pegar parte da mucosa de tecido normal e especialmente essa área em rolete, de maneira a propiciar um diagnóstico histopatológico acurado. Uma outra característica clínica, ou aspecto clínico, melhor dizendo, dessa lesão eritroplásica é basicamente esse aspecto salpicado, esse aspecto granular que se identifica de permeio a essa área avermelhada extensa, cujo dado também, a exemplo da leucoplasia oral, deve ser considerada, qual seja a extensão além da associação com áreas de leucoplasia, nesse caso, leucoplasia verrucoide, né, com uma tendência verrucoide, de maneira que essa extensão, a exemplo da leucoplasia oral, da lesão associada à presença de ulceração e a áreas esbranquiçadas, constituindo uma leucoeritroplasia, ou, dependendo da região, uma eritroplasia granular ou salpicada, ela deve chamar a atenção do clínico para um potencial de risco de transformação carcinomatosa bastante acentuado. Microscopicamente, enquanto que a leucoplasia oral se caracteriza por essa imagem microscópica apresentada em A, em que se constata uma displasia epitelial leve, caracterizada basicamente pela presença de mitoses típicas, um aumento da atividade mitótica, e acantose epitelial. A eritroplasia não apresenta essa acantose epitelial, esse aumento de espessura do epitélio. Por sua vez, ela apresenta uma atrofia, uma diminuição da espessura desse epitélio que propicia esse aspecto clínico avermelhado devido se identificar no tecido conjuntivo a presença de vasos sanguíneos. Nesse caso, que é de uma leucoplasia oral, nós identificamos uma displasia epitelial leve, em que se constata a presença de mitoses, contudo, a estrutura do tecido epitelial, ela se apresenta praticamente íntegra, exceto em algumas regiões em que se constata uma alteração nessa disposição, uma perda da orientação dessas células. De maneira que em A é ilustrada uma displasia epitelial leve, também a tendência para a formação desse epitélio de gotas essas que, com o avançar da lesão, da transformação carcinomatosa, podem invadir esse tecido conjuntivo, que no caso em tela apresenta-se essa junção epitélio conjuntivo íntegra e separado por essa lâmina basal, que indica que essas alterações epiteliais leves estão restritas ao tecido epitelial, não houve invasão do tecido conjuntivo e, consequentemente, há o desenvolvimento de uma lesão carcinomatosa. Já em B, nós podemos constatar que há uma perda da estrutura, da orientação
celular das diferentes camadas desse tecido epitelial, sejam elas da camada basal, sejam elas da camada espinhosa, associada a algumas alterações de natureza celular, como, por exemplo, a presença de um polimorfismo celular e nuclear, o aumento da relação núcleo-citoplasma, além de regiões em que essa lâmina, ou melhor, essa lâmina basal, essa região de aspecto rosado, que é bastante evidente nessa displasia epitelial leve, na displasia epitelial moderada já se encontra áreas de descontinuidade dessa lâmina basal, de maneira que, associado a esse processo inflamatório presente em uma posição subepitelial, sinaliza no direcionamento de uma lesão com potencial de cancerização na direção da pré-malignidade, na direção da malignidade, da cancerização. De maneira que em B nós temos uma displasia epitelial moderada, em que em C nós identificamos um avanço, uma progressão dessa displasia epitelial moderada na direção de uma displasia epitelial severa ou carcinoma in situ, em que, associado a todas essas características de alteração morfológica e nuclear, a presença de mitoses típicas e atípicas, se ressalta em C, nessa fotomicrografia em C, a perda da coesão celular. Perda da coesão celular é essa que é associada a áreas de descontinuidade dessa lâmina basal, sugere a invasão do tecido conjuntivo por essas células epiteliais pleomórficas em uma fase bastante iminente. De maneira que em C nós temos uma displasia epitelial severa ou carcinoma in situ, e em D, sob a minha óptica, sob a minha avaliação histopatológica, considerando que essa avaliação, ressalto novamente, desses diferentes graus de displasia, apresenta uma variabilidade tanto intra quanto interpessoal, subjetiva, característica de cada avaliador. Essa fotomicrografia em D, melhor dizendo, na minha avaliação, já se trata de um carcinoma invasivo em que a perda completa da orientação celular, as células perderam a coesão celular, desaparecimento da lâmina basal e invasão dessas células no tecido conjuntivo, cuja invasão desse tecido conjuntivo está associado à presença de um infiltrado inflamatório de natureza crônica, cujas características desse infiltrado inflamatório pode sinalizar tanto a resposta imune do paciente a uma tentativa de deter essa neoplasia, quanto, no caso em tela, como houve a ruptura da lâmina basal, a invasão dessas células epiteliais ao tecido conjuntivo, o favorecimento do desenvolvimento da progressão da neoplasia. Relativamente à presença de carcinoma, a transformação carcinomatosa, a identificação da presença de carcinoma nessas lesões eritroplásicas, ela varia de algo em torno de
14% a 50%, segundo o estudo e o país de origem desse estudo. Lembrando que aqui somente foram consideradas lesões eritroplásicas, não se incluiu nesse potencial de transformação carcinomatosa as lesões leucoeritroplásicas. Lembrando o estudo do professor Schaefer e o Waldron, em que, relativamente a essa transformação carcinomatosa, a esse potencial de malignidade, de cancerização, as eritroplasias em 50% apresentavam-se como carcinoma invasivo e em 40% como carcinoma intracelular, de maneira que diante de uma lesão eritroplásica que não apresente um diagnóstico específico, você deve suspeitar de cancerização, porquanto cerca de 90% dessas lesões eritroplásicas ou são carcinoma in situ No contexto dos concursos públicos, é importante se ressaltar a diferença entre uma lesão cancerizável pré-maligna, pré-cancerosa e uma condição cancerizável pré-maligna, pré-cancerosa. Basicamente, uma lesão pré-maligna, cancerizável, pré-cancerosa é aquela cuja área alterada morfologicamente apresenta graus variados de alterações epiteliais e displasias epiteliais que invariavelmente progride para o carcinoma, para uma lesão maligna, que no caso das lesões malignas do câncer oral é o carcinoma de células escamosas. Já uma condição cancerizável, pré-maligna, pré-cancerosa, é aquela em que a área alterada morfologicamente está associada a alterações sistêmicas ou então relacionada a determinados vícios, como, por exemplo, o vício de ingerir o tabaco, de fumar o tabaco nas suas diferentes formas. Também é importante se ressaltar que no contexto dessas lesões pré-malignas, pré-cancerosas, cancerizáveis, se destacam duas: a leucoplasia e a eritroplasia. A leucoplasia é aquela que em maior número tem sido relacionada com a transformação carcinomatosa. Entretanto, a eritroplasia é aquela que apresenta um maior potencial de risco de transformação carcinomatosa. Em outras palavras, as eritroplasias, apesar de serem decrescidas em número relativamente às leucoplasias, apresentam um maior percentual de transformação carcinomatosa, de transformação cancerosa, de transformação maligna, qual seja algo em torno de 90% dessas lesões eritroplásicas, elas são carcinomas in situ ou carcinomas invasivos. Isto posto, eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você a compreender acerca dessas duas lesões cancerizáveis, pré-malignas, pré-cancerosas da cavidade oral mais frequentes. E, no mais, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.